temporada 3, episódio 202. Quem cala consente. É isso? O tédio não é uma falha. O tédio é espaço. E uma pessoa que já não tolera o espaço fica refém de qualquer estímulo, de qualquer coisa que pareça luz, som, promessa ou uma pequena dose de fuga. O tédio pode salvar-te porque devolve aquilo que o ruído te roubou. Contacto contigo, pensamento inteiro, presença. E é disso que vamos falar hoje no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Após 2 episódios, talvez o teu problema não seja em estares demasiado ocupado. Talvez seja já não saberes o que é estar vazio. Sim, vazio. Sem música, sem vídeo, sem mensagem, sem notificações, sem podcast, sem opiniões alheias, sem aquela necessidade quase cómica de preencher cada intervalo da nossa vida com qualquer coisa que brilhe, apite ou te dê a ilusão de que estás a fazer alguma coisa útil. Hoje em dia, uma fila de supermercado virou uma ameaça existencial. Um semáforo vermelho parece um castigo. 3 minutos à espera de alguém e lá vai a mão ao telemóvel como se o bolso tivesse corda e puxasse por ti. E depois dizemos, não tenho tempo para pensar. Claro que não tens. Tu entregaste todos os intervalos, todos os teus momentos vazios a pequenos narcóticos de bolso. E não estou a falar de nada ilegal. Estou a falar daquele scroll inocente, daquela espreitadela ao telemóvel, daquele vídeo curtinho, é só mais um, daquela consulta rápida, daquele só vou ver uma coisa que acaba com a tua atenção a acordar 15 minutos depois num bairro mental onde nunca quiseste morar. Bem-vindo ao Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e este é o espaço onde tentamos criar o teu plano para tu viveres em pleno, com menos autoengano, menos ruído e menos decoração. Isto para continuarmos a dar os passos que te prometi desde o primeiro episódio. No episódio 200 falamos da atenção alugada. No episódio 201 falamos do cansaço que vira uniforme. Hoje eu quero falar-te do espaço que falta entre uma coisa e a outra. O tédio. Este palavrão moderno. O tédio foi promovido a inimigo público. Algo que era suposto eliminar, preencher, medicar, converter em produtividade ou disfarçar com entretenimento. Parece que se ficas aborrecido durante 5 minutos, estás a falhar como pessoa contemporânea. Não estás otimizado, diz-se. Não estás estimulado, não estás informado. Ou sentes que nem sequer estás disponível. Tens de estar ali a aprender francês, a ouvir um resumo de um livro, a responder a mensagens, a ver uma aula, a comparar a tua vida com a cozinha impecável de uma pessoa que provavelmente tem a bancada cheia de tralha fora da câmara. Que tragédia de vida. Ficaste 5 minutos sem input, 5 minutos de tédio. É melhor chamar da Proteção Civil. A verdade é que o tédio faz medo porque tira a música de fundo e quando a música para, começas a ouvir o que está lá. O corpo, a irritação, a tristeza, a vontade, o vazio. A pergunta que tens evitado, a decisão que anda para ser tratada e a ser empurrada com a barriga. A vida que talvez esteja cheia, mas não necessariamente tua. A metáfora de hoje é tão simples. O tédio é uma sala de espera interior. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com.
Ora, ninguém gosta muito de salas de espera. São desconfortáveis, há cadeiras duvidosas, revistas antigas e uma sensação de suspensão. Não aconteceu ainda nada, mas também já não estás exatamente onde tu estavas. O tédio é isto, uma sala de espera entre o estímulo e a consciência. E muita gente foge desta sala de espera porque tem medo de ser chamado. Mas é precisamente nesta sala que algumas coisas importantes aparecem. Uma ideia, uma emoção, uma verdade, um cansaço que já não se consegue maquilhar, uma saudade ou um desejo. Pode até surgir uma pergunta simples: o que é que eu estou a fazer da minha vida quando ninguém me está a distrair dela? Hoje, eu não quero romantizar o tédio como se fosse uma deusa grega com uma túnica de linho a segurar uma chávena de chá. Não, o tédio às vezes é chato mesmo, daí o nome. Convém não ficarmos surpreendidos, mas o tédio é necessário, porque sem tédio não há digestão mental. Sem tédio não há criatividade profunda. Sem tédio não há recuperação da tua atenção. E sem tédio não há escuta interna. Porque sem tédio tu passas do estímulo para outro estímulo, como quem salta de pedra em pedra para nunca molhar os pés. Só que, ouvinte de quem cala consente, às vezes a vida verdadeira está precisamente quando metes a pata na poça. Não fiques calado, o silêncio mata. A tua voz é poder, a opinião liberta. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. Ora, vamos pôr isto em termos menos poéticos e um pouco mais úteis. O cérebro precisa de alternância. No episódio anterior, falei-te de ativação e recuperação. Aqui, a lógica continua. A mente não foi feita para estar em modo entrada. Informação, estímulo, mensagem, vídeo, tarefa, comparação, urgências. A tua mente precisa de modo de integração. É neste modo que ela se organiza, associa, resolve, amadurece. Há pensamentos que não aparecem quando tu estás a forçar. Aparecem quando estás a lavar a louça, quando estás a caminhar à beira-mar, quando estás no duche ou quando olhas pela janela. Aparecem quando não estás a tentar arrancar uma resposta ao cérebro à força, como quem tenta ligar um carro velho numa manhã de geada. Isto não é magia, é funcionamento humano. Quando tu reduzes o input, o cérebro começa a reorganizar o material interno. Memórias, preocupações, ideias, vontades, emoções, desejos, projetos que estão ainda por acabar, conversas que ainda não digerimos. É como uma secretária depois de uma semana de caos. Se continuas a atirar papéis para cima da secretária, nunca arrumas nada. Um dia que pares, mesmo que seja por pouco tempo, começas a ver o que realmente está no topo da secretária. O problema é que muita gente já não suporta ver o que está na secretária e então procura mais estímulo. Não por prazer apenas, por puro evitamento. Isto é muito importante. Nem todo o entretenimento é fuga, mas muita fuga veste-se de entretenimento. O scroll pode ser descanso. Pode. Mas também pode ser uma cortina. Uma forma de não sentires a solidão, de não encarares as tuas tarefas, de não ouvires a tua tristeza, de não admitires que estás farto, de não perceberes que a tua vida está cheia de pequenas obrigações e completamente vazia de presença. E aqui entra a dopamina. Mas sem transformar isto numa aula seca com ar de documentário dobrado. A dopamina está ligada à antecipação, à motivação, à procura da recompensa. O teu sistema adora novidades, pequenas promessas, variações, surpresas. É por isso que estímulos curtos e imprevisíveis, coisas fáceis, são tão atraentes. O cérebro fica a dizer: talvez o próximo seja ainda mais interessante, talvez o próximo me faça rir, talvez o próximo me informe, talvez o próximo me salve desta sensação chata de estar aqui comigo mesmo.
E lá vais tu, para mais um estímulo, e depois mais outro, e depois só mais este. E o tédio, que podia abrir-te uma porta, é esmagado por uma passadeira rolante de pequenas distrações. O problema não é ter prazer, não é alimentar a tua dopamina, até porque ela é importante na tua vida. O problema é perderes a liberdade de escolher. Quando qualquer desconforto pede estímulo imediato, estás a treinar o teu cérebro a não permanecer. E uma mente que não permanece nela mesma perde a sua própria profundidade. Lê menos até ao fim, ouve menos até ao fim, sente muito menos até ao fim, conversa menos até ao fim e pensa, obviamente, muito menos na vida, deixando de utilizar aquela app maravilhosa chamada cérebro. E depois esta pessoa começa a viver de conclusões rápidas, irritações rápidas, desejos rápidos, desistências rápidas. Há muito tempo atrás, no episódio 26, falei-te do poder do agora. E na altura, o tema aparecia como uma etapa prática de presença. Depois, mais tarde, no Quem Cala Consente, já falamos de treinar a atenção, no episódio 73, e no 92 até olhamos para as redes sociais e o papel delas. O episódio de hoje junta estas peças e faz-te uma pergunta. E se o tédio for o ginásio esquecido da tua presença? Não é aquele ginásio bonito com espelhos e pessoas a fingir que não se observam. Um ginásio assim mais feio, mais básico, uma sala vazia, onde tu treinas uma competência que parece simples e é muito rara. Ficar. Permanecer. Ficar sem fugir logo, ficar sem preencher logo, ficar sem transformar cada inquietação numa ordem. Na terapia cognitiva comportamental há uma ideia útil. Ora, entre estímulo, pensamento, emoção e comportamento existe sempre um espaço. Às vezes é pouco este espaço, às vezes é quase nada, mas existe este espaço e muito do trabalho de mudança passa por aumentar este espaço entre o teu estímulo, o teu pensamento, a tua emoção e o comportamento que te vai dar. O tédio pode fazer isso, pode oferecer-te espaço. E cria outra coisa que parece pouco glamourosa, mas é essencial. Dá-te tolerância. Tolerância ao desconforto, tolerância à incerteza, tolerância ao facto de que nem tudo precisa de resposta imediata, de dopamina imediata, de opinião imediata, de estímulo imediato. Há pessoas que não precisam de mais motivação, precisam apenas de suportar 5 minutos sem recompensa. E isto às vezes parece duro, talvez, mas é profundamente libertador, porque se tu só consegues estar bem quando tudo te entretém, tudo te confirma, tudo te distrai ou tudo te ocupa, então a tua estabilidade deixou de estar nas tuas mãos, passou a depender do próximo, passou a depender das redes, passou a depender do próximo estímulo disponível. E isso não é descanso, é dependência com boa decoração. Na psicologia comportamental, muitas mudanças passam por exposição gradual. Não no sentido dramático de te atirares para o terror, mas no sentido simples de ficares um pouco mais tempo perante aquilo que antes estavas a evitar. O tédio útil é uma microexposição ao teu espaço interno. Tu não estás a lutar contra a mente, estás a ensinar-lhe que pode sentir desconforto, sem obedecer de imediato. E isto é um passo enorme, porque uma pessoa que consegue não fugir durante 5 minutos ganha margem para não explodir, não comprar, não responder, não desistir, não engolir tudo, não mandar aquela mensagem que parecia muito lúcida às 2 da manhã e que no dia seguinte cheira a incêndio emocional e vai dar asneira. Quando estás aborrecido, não foges logo. Para observar. Estás mesmo sem nada para fazer ou estás com medo do que tens para fazer? Estás mesmo cansado ou estás meio vazio? Queres descansar ou queres anestesiar? Queres companhia ou queres validação? Queres prazer ou queres evitar o desconforto? Sem espaço, tu respondes automaticamente a isto. Dá espaço e responde de novo. Estás cansado ou estás vazio? Queres descansar
ou queres só anestesiar? Queres companhia? Ou só queres validação? O tédio é irmão da criatividade. Não daquela criatividade performativa de olhem para mim, sou muito criativo, tenho canetas de cor e uma crise existencial com boa iluminação. Falo-te de criatividade real, ligação entre ideias, reorganização interna, solução inesperada, vontades que amadurecem, projetos que ganham forma. Se alimentares a tua mente com estímulos rápidos, ela cospe-te reações imediatas. Se tu te deres silêncio, tédio, tempo, algum vazio, a tua mente começa a cozinhar ideias, lutos, decisões, desejos, conversas difíceis, mudanças a sério. A cultura moderna tenta vender-te micro-ondas para tudo. Um resumo, um atalho, um hack, uma técnica, uma solução, uma fórmula, uma mentoria. E depois ficas surpreendido quando a tua vida sabe a comida aquecida, quente por fora e extremamente triste por dentro. Dita é uma batalha ganha. A voz é tua arma, usa sem manha. Hey, oh, quem cala Consente. Oh, hey, oh, ergue a tua voz. Fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Ora, vamos então ao plano. Não vou pedir que te sentes 3 horas em silêncio a contemplar a parede como se estivéssemos a preparar uma seita minimalista. Calma, porque o objetivo não é ficares iluminado, é ficares disponível para ti. Vou-te dar 4 passos. O primeiro é detectar os teus reflexos de fuga. Durante 2 dias, repara nos momentos em que procuras estímulo sem escolha clara. Utiliza, por exemplo, o teu diário de pensamentos e não julgues, aponta apenas. Quando pegaste no telemóvel, o que estava a acontecer antes? Porquê que pegaste no telemóvel? Havia uma espera, um desconforto? Estavas numa tarefa difícil? Sentias cansaço, ansiedade ou solidão? Porquê que procuraste o telemóvel? E quando abriste o telemóvel, o que procuraste? Informação, distração, companhia, validação ou simples anestesia? E isto é a primeira parte do workbook, o mapa da fuga. O workbook que tu vais poder encontrar, e sabes perfeitamente aonde, no meu Substack, onde agora em todos os episódios tens um workbook gratuito para acompanhar tudo aquilo que falamos aqui no Quem Cala Consente. Podes descarregá-lo já a seguir em mportela.substack.com. Os Deuses Também Morrem é o meu último livro. Já conheces? Nasceu de um sentimento que todos conhecemos, a frustração de dar o nosso melhor e sentirmos-nos invisíveis. Pedro Dias não é um herói. Ele é o eco das nossas próprias desilusões. Escrever este livro foi um exorcismo. Espero que seja igualmente intenso e impactante para ti quando tiveres o teu exemplar. Os Deuses Também Morrem, o meu último livro, agora na Amazon. Ora, já te falei do primeiro passo, vamos agora ao segundo passo. 15 minutinhos por dia. Só isto. Sem telemóvel, sem áudio, sem música, sem leitura, sem tarefas produtivas, sem transformares o teu tédio numa corrida disfarçada. Mas não é para brincar às estátuas. Podes caminhar, podes sentar-te, podes lavar a louça, podes olhar pela janela, podes ficar no carro antes de entrar em casa. Podes ir para a varanda, se tiveres uma, e observar o mundo com aquela expressão de pessoa que talvez esteja a descobrir que o mundo ainda existe. Durante 15 minutos, não preenchas, fica e permanece apenas. Ao início, a tua mente vai tentar negociar. Isto é inútil. Podia estar a fazer qualquer coisa. Vou só pôr uma musiquinha. Se calhar acendo um incenso. Vou aproveitar para pensar num plano. Isto é mesmo para mim. Vou colocar as ideias em ordem. O objetivo não é este.
O objetivo não é sentir paz. O objetivo é notar o que aparece quando não abafas tudo imediatamente. E depois escreve 3 linhas no teu diário de pensamentos. O que é que te apareceu? O que é que te apeteceu evitar? Que ideias, que emoções ou necessidades ficaram mais claras? Depois disto, podes passar ao terceiro passo, fazer a pergunta de validação. Quando um impulso te aparece, usa uma pergunta simples. Isto é necessidade ou é fuga? E não te perguntes com moralismo, pergunta com curiosidade genuína. Pergunta-te, preciso mesmo de pegar no telemóvel agora? Preciso mesmo de responder a isto já? Preciso mesmo de ver mais um vídeo? Ou de fazer mais um scroll? Ou estou apenas a fugir de uma sensação que não dura assim tanto se eu parar de lhe obedecer? Isto é como uma criança a bater à porta. Se nunca abrires, ela continua a bater. Se abres e perguntas o que é que se passa, talvez descubras que não era uma invasão, era apenas um pedido. E terminamos com o quarto passo: substituir o teu ruído por uma presença concreta. E atenção, o objetivo não é viver sem estímulo de todo, porque isso seria absurdo e, francamente, um pouco insuportável. O objetivo é recuperares as tuas escolhas, a tua permanência, criares autoconhecimento e consciência. Por isso, escolhe uma atividade de presença concreta para substituir um reflexo automático. Por exemplo, se estás numa fila, espera sem usar o telemóvel. Se fores caminhar, tenta caminhar 10 minutos sem estares a ouvir música. Apeteceu-te tomar um café? Toma o café sem estares a olhar para o ecrã. Lavar a louça? Lavar a louça é importante e é necessário. Mas lava a louça sem estares a observar, a assistir, a ver conteúdos. Acabaste de estacionar o carro, então fica ali 5 minutos no carro antes de entrar em casa, sem música, só a estar. Isto é pequeno, é real, é repetível e com uma regra importante: não transformes isto em punição. Há uma diferença entre disciplina e chicote. Disciplina diz: vou criar espaço porque me faz bem. O chicote diz-te: sou uma vergonha porque ainda preciso de estímulos. A primeira vai educar-te, o segundo só cria mais fuga ainda. E agora, com uma culpa extra por cima. E depois, nunca te esqueças, falamos constantemente no Quem Cala Consente. Respira corretamente. Isso mesmo. Respirar é importante. Dormir é importante. Beber água é importante. Dizer a verdade é importante. E curiosamente, as coisas mais básicas são aquelas que mais arruinamos com sofisticação inútil. Se fizeres isto durante 7 dias, talvez descubras algumas coisas. Talvez descubras que o teu não tenho ideias era só falta de silêncio. Talvez descubras que o teu não tenho tempo era excesso de fuga. Talvez descubras que a tua ansiedade baixa quando tu paras de a alimentar com estímulos. Mas está certo que podes descobrir coisas menos boas. Talvez descubras que uma decisão está pronta há meses, mas tu não a querias tomar. Talvez descubras que estás triste, ou talvez descubras que estás farto. Mas acima de tudo, talvez descubras uma coisa extremamente perigosa: que a vida que dizias não ter tempo para ouvir estava ali o tempo todo, à espera que tu desligasses o estímulo na tua cabeça. Hey, oh, quem cala Consente. Oh, hey, oh, ergue a tua voz. Fala, fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. E vamos fechar este episódio. Vamos fechá-lo sabendo que o tédio não é um inimigo. É desconfortável, sim, mas nem tudo que é desconfortável está contra ti. Às vezes o desconforto é apenas a porta antes da clareza. Tu não precisas de preencher os teus espaços todos. Tu não precisas transformar cada intervalo na tua vida em produtividade, entretenimento, pesquisa, resposta, fuga. Não precisas de viver como se cada silêncio fosse um buraco perigoso. O silêncio pode mostrar coisas. O tédio pode mostrar coisas. O vazio pode mostrar coisas. E eu sei que isso assusta, porque quando tu paras, talvez ouças o cansaço, talvez ouças a tristeza, talvez ouças um luto que ainda não terminaste, talvez ouças uma vontade antiga.
Ou então, talvez ouças uma pergunta que tem sido muito educada, mas já começa a perder a paciência. Só que se nunca paras, também nunca ouves. E uma vida que nunca se ouve acaba por obedecer ao ruído mais próximo. Esta semana, não tentes reformular a existência inteira. Não faças uma revolução dos post-its à tua volta. Faz uma coisa simples e, se calhar, mais difícil, os tais 15 minutos de tédio por dia. 7 dias, sem estímulo, sem espetáculo, sem heroísmo. Só tu, o teu corpo, a tua mente e o pequeno desconforto de não teres fugido. Vou obviamente lembrar-te que para te ajudar tens no Substack um mini workbook gratuito deste episódio. Porque como sabes, todos os episódios têm um mini workbook gratuito à tua espera. E se este episódio te encontrou com a mão a fugir para o telemóvel antes mesmo de sentires o que estavas a sentir, partilha-o com alguém que também já não sabe esperar sem se abandonar ao ruído. Quanto a ti, quanto a nós, é por aí estás que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Eu sou Mário Portela e este foi o Quem Cala Consente. O teu silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Assim, polvilhado com um sorriso. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.